Muito bom dia a todas, bom dia a todos. É uma grande alegria estar com vocês já agora nesse terceiro dia do terceiro encontro técnico sobre fiscalização de concessões e PPPs pelos tribunais de conta. Ontem participei aqui do painel número 3 e estamos aqui. Foi um evento, já deu para perceber que esse terceiro encontro tem sido um evento muito prestigiado, um encontro com audiência incrível, né, com uma qualidade muito grande dos painelistas, das perguntas, o que tem deixado nós aqui que estamos contribuindo, colaborando com essa organização e com a realização do evento muito felizes. Então, sejam bem-vindos. Estou certo que vocês terão agora uma manhã repleta, com muito conteúdo, com um tema absolutamente atual e interessante. Espero que todos vocês gostem. Então, para que vocês se situem, nós estamos agora aqui no painel número 5, que tem como tema as concessões de estacionamento rotativo, principais pontos de controle a serem estabelecidos na análise dos editais licitatórios. O meu nome é Rafael Castilho, eu sou coordenador de projetos da Sociologia e Política, Escola de Humanidades, a FESP, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Sou também coordenador institucional do MBA de Saneamento Ambiental e coordenador administrativo do MBA de Parcerias Público-Privadas e Concessões, parceria aí da Sociologia e Política, com diversas entidades do setor, diversas instituições, e temos a imensa alegria de estarmos aqui com o Instituto Rui Barbosa nessa jornada, uma instituição tão importante que está aí quase contribuindo, que está quase cumprindo 50 anos já, né? Uma entidade já de tradicional, de longa data, que tem que é famosa por ser essa casa do conhecimento dos tribunais de conta, dos órgãos de controle. Nossa instituição, a FESP, ela tem participado também dos principais eventos da história recente do Brasil. Já estamos, ano que vem, cumprindo 89 anos, né? Estamos chegando aí nas 9 décadas de história, né? Então, o que nos dá muita alegria estarmos nessa jornada, né? A manhã de hoje, como eu disse, né, esse tema que aborda a questão da concessão dos estacionamentos, nós temos aqui uma bancada de peso, uma bancada muito interessante, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a elevação desse debate. Eu tenho aqui conosco o Dr. Azor El Ashka, auditor fiscal de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bom dia, doutor Azor. Tenho também aqui a alegria de receber o doutor Guilherme Abreu Lima e Pereira, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, mestre em Economia e Gestão Pública pela UFES. Muito bom dia, Guilherme, seja muito bem-vindo. E também a imensa alegria de receber meu amigo, o Dr. Bruno Vanuzzi, hoje palestrante e consultor na área, mas protagonista e participou dos principais acontecimentos recentes das PPPs no Brasil. Hoje consultor na área de infraestrutura, especialista em PPP pelo nosso MBA de PPP e concessões da Sociologia e Política, Escola de Humanidades. Professor convidado também do nosso curso, é muito bom estar de volta com ele. Hoje, nesse painel, nós teremos uma primeira parte com a apresentação de cada um dos painelistas, uma apresentação de 30 minutos, começando pelo Azor, que vai falar
sobre os aspectos destacados da contratação do serviço de estacionamento rotativo, seguido pelo Guilherme Pereira, falando sobre análise de edital de estacionamento rotativo, as principais deficiências encontradas, e concluindo com o Bruno falando da análise de concessões de estacionamento rotativo pelos tribunais de conta. E depois vocês estejam absolutamente à vontade para utilizar aqui na plataforma do Zoom o chat, o Q&A, para mandarem as perguntas de vocês, formulem as perguntas, por favor, indiquem para quem, ou se é para todos, ou se é para algum painelista específico que vocês estão enviando a pergunta, para que nessa segunda parte aqui a gente vai ter uma rodada aqui de perguntas para que a gente possa encaminhar aos nossos painelistas. Antes de começar, eu gostaria de dizer que estão abertas as inscrições. Nós abrimos na segunda-feira, depois de um tempo recebendo muitas chamadas, felizmente, de interessados de todo o Brasil, né? A pandemia, ela não afetou só a nossa realidade local aqui, mas o mundo inteiro, e a gente sabe como é importante para quem quer realizar o MBA de PPP, o módulo internacional que a gente realiza na cidade de Londres. Então, a gente segurou um pouquinho mais, mas, felizmente, estão abertas as vagas para a 6ª turma, né, do MBA de Parcerias Público-Privadas e Concessões. Vocês, por favor, vão receber aqui um link, mas vocês podem também entrar no site mbappp.com, aqueles que estiverem interessados em saber mais sobre o nosso MBA PPP, que esse ano, vejam vocês, já cumpre já 5 anos de história já o nosso MBA de PPP. Bom, então, sem mais delongas, sem ocupar muito o tempo nosso, que vai ser certamente muito bem aproveitado hoje, eu gostaria de convidar Azor El-Ashka, que vai falar sobre aspectos destacados da contratação do serviço de estacionamento rotativo. Bom dia, Azor. Como vai? Bom dia, Rafael Castilho. Cumprimentando vocês, tendo meus cumprimentos aos demais colegas aqui da minha banca, Guilherme, Bruno. Desejo uma ótima apresentação para você, viu, Azor? Obrigado. Quero fazer uma deferência também ao meu estimado Tribunal de Contas, em nome do seu presidente, Adicério de Moraes Ferreira Júnior, e também quero fazer uma deferência também à minha diretora, a Carolina de Souza, e ao meu coordenador também, ao Rogério Locke, que amanhã vai estar presente aqui no evento também. E também não posso deixar de falar que tudo isso que está acontecendo aqui é graças a 2 colegas nossos, muito estimados e muito interessados nesse assunto todo, que é o Ayrton e o Roberto também. Agradeço o convite, agradeço o empenho de a gente ter chegado até aqui. Há muito tempo a gente vem trabalhando em concessões e PPPs e sentia falta realmente de ter uma rede conectada com os demais tribunais para trocar essas ideias, e a gente está conseguindo fazer isso daqui. Então, eu vou rapidamente já aqui compartilhar minha tela com vocês. E vamos lá. Bom, aqui um pouco do que eu vou tratar, me parece que, coincidentemente, os demais colegas também vão tratar de alguns assuntos aqui. Então, acho que a gente vai ter uma boa conceitos e bons ensinamentos de questões práticas, né? Aqui nenhuma situação aqui ela é eminentemente teórica, ela é realmente tirada dos casos práticos, né? Aqui um retrato dos municípios que já tiveram análise de estacionamento rotativo lá pelo tribunal. Santa Catarina tem 295 municípios, a maioria com menos de 50 mil habitantes, mas parece que houve um crescimento do interesse dos municípios pequenos, principalmente,
em implementar esse serviço, uma vez que há realmente bons e grandes benefícios para a circulação de pessoas, para a mobilidade daqueles núcleos centrais, principalmente, né? Além de ser, claro, uma fonte de arrecadação que não pode ser negada pelo município, porque são contratos de receita. Então, a gente tem aqui já, primeiro, uma definição que o concessionamento rotativo é um contrato de receita que eu acho que deve ser muito bem explorado e gestionado pelas administrações municipais. A gente teve em Florianópolis um caso, uma situação momentânea em que o serviço foi interrompido, uma vez que a antiga prestadora ela deixou de recolher a outorga mensal para o município, era uma outorga alta, mas por diversos fatores, a partir de um determinado momento do contrato, ela deixou de pagar. E aí ficaram alguns meses isso acontecendo, e daí o município conseguiu romper o contrato, está cobrando a dívida, que é mais de 10 milhões na justiça, e a cidade ficou um caos por alguns meses. Eu não lembrava de ter vivenciado um momento aqui na minha cidade sem estacionamento rotativo funcionando, sem o serviço funcionando. E quando ele deixou de funcionar, é que a gente sentiu na pele, as pessoas que frequentam os centros, o centro da cidade, que precisam vaga, que eu senti realmente que como faz uma diferença, né? As pessoas, quando não tem uma cobrança, uma fiscalização do uso da vaga pública no logradouro, as pessoas chegam lá às 7 da manhã e saem, né, 8 da noite ou 7 da manhã, ou depois do seu trabalho, e a vaga fica ocupada o dia inteiro. E quando a gente tem essa rotatividade, que é o objetivo do serviço, né, essa vaga está disponível, em algum momento ela vai ser liberada e a pessoa consegue estacionar. Então, foi muito bom. Eu lia, né, esses conceitos de mobilidade urbana e serviço de estacionamento rotativo, ou regulamentado também, que é uma outra expressão que se usa, e eu achava assim, será? Mas não é possível, como é que vai fazer tanta diferença? E eu senti na prática, as pessoas ali do tribunal também comentaram, né? E você tem uma pressão muito grande da sociedade, principalmente dos comerciantes, porque eles são os mais, além de um prejuízo para a mobilidade, os comerciantes também são mais impactados, porque as pessoas que chegam para fazer compras e coisas rápidas não conseguem, e aí, em vez de pagar, por exemplo, R$2 para ficar 1 hora, tem que pagar 8, 10, 15, né? Em São Paulo, isso daí, os estacionamentos privados são bem até mais caros do que aqui em Florianópolis, por exemplo, mas realmente é muito importante. Além disso, a gente tem também uma mudança da forma de prestação de serviço, né? Antigamente, a gente comprava o cartãozinho um bloquinho de 10 cartões e assinalava ali a hora e o momento, colocava no painel e saía, né? Hoje a gente tem já aplicativos, né? Tudo via celular, tudo via smartphone, o que também deixa o serviço mais eficiente e mais rentoso também para o prestador e também para a administração. Então, aqui uma discussão que nunca vai ter fim, até porque o Guilherme, nosso colega que já lançou no seu livro um conceito que ele considera mais adequado, né? Eu ainda tenho certa dúvida em termos de concessão ou permissão, né? Até porque os conceitos de concessão e permissão, eles não, parece que já, apesar de estar a lei de concessões já ser de 95 e já ter aí quase 25 anos, mais de 25 anos, a doutrina não se especializou muito nessa questão, né? Então, falam que a permissão é uma concessão em que há menores investimentos, seria um contrato precário, e aí o judiciário tem decisões assim horrorosas que eu já vi, como, por exemplo, dizer que a outorga não é válida em permissões porque é um contrato que pode ser rompido a qualquer momento, que ele é um contrato precário, o que eu achei assim de uma imprecisão absurda, né? Porque os contratos têm que ser preservados, né? Aquele princípio do pacta sunt servanda. Então, não é porque ele é uma permissão que não pode gerar uma outorga para o município. Então, isso... em todos os casos, isso acaba não refletindo ou não tendo consequências na sua modelagem. A gente não encontra uma peculiaridade específica, porque um serviço é de permissão e concessão, e uma repercussão na sua modelagem. É claro que permissões tendem a ser uma modelagem mais simples e menos complexa, enquanto as concessões precisam de uma maior complexidade, sim. Mas também nós vemos o serviço sendo prestado na forma de terceirização. O município, o que ele faz? Ele contrata uma empresa, a Lei 8666,
para prestar o serviço. É claro que a arrecadação, nesse caso, tem que ficar no município. O município é responsável pela arrecadação, ainda que possa passar pela conta pela gestão da terceirizada, mas a terceirizada, no máximo, ela vai tirar lá o valor do seu serviço mensal, que pode ser 100 mil, 200 mil, 300 mil, mas o município é que fica responsável. Então, nesse caso, terceirização, não há uma delegação expressa na forma de uma outorga para o serviço ser prestado por um terceiro, por sua conta e risco. Então, a gente estaria numa modelagem de terceirização. Então, a gente não aplica, nesse caso de terceirização, a lei de concessões. A gente tem que aplicar a lei 8666. Então, a gente tem alguns casos, por exemplo, em Florianópolis, que já foram, depois que eles romperam com a concessionária, eles contrataram por terceirização, e hoje já está na terceira contratação emergencial, e a gente está investigando, tem processo lá no tribunal sobre isso. Balneário Camboriú também, que teve uma concessão e também rompeu e foi para terceirização, então é possível sim, né? O que eu menos concordo é quando o município resolve entregar o serviço para uma entidade assistencial e ela se remunera, ela arrecada, né, fica com a arrecadação de recursos e contrata uma empresa que ninguém sabe quem é, porque não acaba não tendo muita transparência para prestar o serviço. Então, isso eu acho a pior opção que o município pode dar, até parece ser uma coisa meio paternalista ou imprecisa, né? Passar para uma APAE, por exemplo, não que a APAE não precise de recurso, claro, a gente tem que realmente fomentar essas entidades assistenciais, mas eu acho que elas não são as mais competentes para gerenciar um serviço que é complexo, né, de certa forma, dependendo principalmente do número de vagas, né? Tem sistemas de 700 vagas, tem sistemas de 5 mil vagas, e tem o sistema de São Paulo, que eu acho que é o maior de todos, com, sei lá, umas 10 mil vagas, não sei exatamente, mas enfim. Então, dependendo, né, desse arranjo, se for terceirização, a gente vai para a lei de lei 8666, e se for uma concessão, aí a gente vai realmente para a concorrência, né? A gente analisou alguns casos de pregão para contratar o serviço, e a gente não concorda, né? Apesar de ser um serviço que não é complexo, tá muitas empresas que prestam, né? Mas parece que o pregão, 8 dias ali, é muito célere, né? Para ter uma empresa que vai ler, que vai entender e que vai supostamente prestar por forma de terceirização. É claro que a gente está falando aqui uma hipótese de terceirização. Então, eu prefiro que a administração adote a concorrência, no caso de terceirização, do que adote o pregão, porque não se adequa exatamente àquela ideia do pregão para serviços de bens comuns e que exige celeridade, pronta entrega, etc, etc, né? E também tem esses casos de convênio, como eu comentei, quando o município passa para uma entidade assistencial, que também eu não concordo, né? A gente teve aqui em Santa Catarina o caso de Biguaçu, que passou para a entidade assistencial fazer esse serviço, ou contratar uma empresa, porque ela obviamente não vai fazer diretamente, né? E a gente emitiu ali uma ideia que não era muito favorável. Então, o tipo licitatório, aqui no início, quando a gente iniciou as análises, a gente entendia que a outorga, que o tipo licitatório deveria ser, então, o maior retorno ao município por vaga, por mês, né? E isso acaba engessando o contrato. Por quê? Porque se há variações de demanda, como janeiro, que é férias, e julho, por exemplo, que em tese haveria uma diminuição da demanda do serviço, a concessionária fica amarrado àquele valor que ela prometeu e que ela se comprometeu contratualmente. Então, a gente foi mudando esse pensamento, inclusive para outros tipos de concessão, como serviço funerário, que a gente ainda não está tratando aqui, a gente tem que tratar uma hora, serviço de guincho e pátio também é outro serviço que a gente também tem que tratar uma hora aqui nos nossos encontros, né? Que a gente tem entendido que quando há uma estipulação de um percentual em cima de uma receita mensal dessa concessionária, fica mais adequado, porque quando a receita aumenta, o percentual de outorga, o valor de outorga também aumenta, porque o percentual é fixo, né? O que vai variar é a base de cálculo. Então, a gente tem entendido que sim, são mais interessantes, são mais justos até, né? E no sentido de que a gente está contratando uma parceria, né? A gente não tem inimigos de duas partes numa delegação. A gente tem dois entes, ou uma ente privada e ente público, que precisam trabalhar em parceria em prol de um serviço bem prestado. Então, essa ideia de fixar um percentual em cima de uma receita, seja ela líquida ou bruta, ela é
ela é interessante, sim, porque acompanha essas variações que, obrigatoriamente, necessariamente, qualquer delegação de serviço público vai acontecer ao longo do seu tempo de duração, né? 10, 15, 20 ou 30 anos. E, no caso de terceirização, obviamente, vai ser o menor valor de locação mensal daquele serviço, né? Ou dos equipamentos e também do material, seja o tipo licitatório, no caso de terceirização, tem que ser o menor valor global, e aí a empresa que der o menor valor, em tese, pode ser o vencedor do certame. Aqui uma ideia que a gente tem lançado, assim, não passamos, mas que demanda mais estudos, né, que seria não a ideia do percentual em cima da receita bruta, mas sim da receita líquida, né? Então, aqui também a gente teria essa questão de acompanhar o faturamento, né? Não, a outorga não precisa ser reajustada quando seria o caso de uma outorga fixa, né? Porque nesse caso aqui, por exemplo, né, a gente tem entendido que é possível, sim, nesses contratos, haver uma prorrogação, diferentemente daqueles contratos de tarifa, né? Porque os contratos de tarifa não têm outorga. Então, uma prorrogação do tempo inicial inicia-se uma nova vença com uma outro equilíbrio econômico-financeiro, com uma outra situação, então não é o caso de se prorrogar automaticamente. Agora, esses contratos de permissão em que tem uma outorga, todo o reajuste da tarifa cobrada do usuário, né, ele vai repercutir também na receita do concessionário e vai repercutir no percentual de outorga. Então, também é diferente, por exemplo, daqueles casos em que a pessoa paga uma outorga inicial e não tem as outorgas, aquelas mensais ou anuais, né? Então, nesses casos que também tem uma outorga de entrada para assinar o contrato, a gente também entende que há a necessidade de, no caso de uma prorrogação, de uma nova pagamento de outorga. E aí sim teria que ser colocado no edital ali um percentual de reajuste, enfim, né? Mas nesse caso de outorga mensal, o contrato vai se acompanhando e vai se amoldando conforme, e aí não tem esse peso tão grande para o concessionário de ter que pagar um valor fixo independente da sua receita. Já entrando na qualificação técnica, uma discussão que sempre foi travada nesse assunto é se é um serviço de engenharia, se tem que ter realmente uma entidade e pessoal técnico qualificado ou profissional técnico qualificado ligado ao ramo de engenharia, né? A gente entende que o serviço ele é misto, né? Ele acarreta tanto requisitos de administração, de gestão e um pouco de engenharia. A engenharia a gente vê muito mais no lado da implementação das comunicações de chão e as placas, né, de sinalização. Então, a gente tem refutado editais que exigem a inscrição da empresa no CREA ou no CAL e também no CRA. A gente entende que não é o caso nesses licitações de rotativo de se exigir o CREA. Muito menos credenciamento no Denatran para que seja credenciado calendário eletrônico, é uma coisa que nem existe, isso aqui deve ter sido em cima de editais passados, né? Ou homologação do certificado Denatran. Então, a gente encontrou esses casos já em editais, a gente entendeu que eles eram irregulares, que eram indevidos, né? E uma outra situação também é os quantitativos, né? Então, que a empresa apresente um atestado que já gerenciou, sei lá, 1.000 vagas. Bom, se o teu sistema tem 2.000 vagas, é razoável exigir 50%. Então, é razoável exigir 1.000%. Agora, número exato de mesma vaga do sistema, aí a gente já está um pouco fora do que é permitido pela lei de regência. Somatório de atestados, eu acho que é possível, sim. Não me parece ser muito razoável exigir um atestado único aqui, a não ser que seja um sistema muito grande, como São Paulo, por exemplo, né, que a gente tem aí milhares de vagas. Não faz sentido a gente somar 50 atestados de 1.000 vagas, né? Aí realmente não dá. Mas agora, sistemas pequenos e médios, como 5.000, 3.000 vagas, me parece que estaria bem razoável permitir o somatório. Declaração de fabricante totalmente vedado, a gente não pode exigir esse tipo de situação na qualificação técnica, né? Comprovação do software de gestão por meio de registro no INPI. Então, veja, a pessoa está exigindo, né, que o sistema que vai gerenciar o serviço tenha a certificação no INPI, então uma coisa totalmente desnecessária, né, que não vai trazer nenhuma segurança a mais para a administração e que não vai melhorar a qualidade desse serviço também.
Visita técnica obrigatória, então aquela mesma situação para qualquer edital de licitação, né? Permitir que seja feita com prazo máximo de publicidade, não exigir que seja por uma pessoa específica e nem um dia específico e nem todo mundo junto, né? Os interessados fazerem a visita técnica junto. Atestado que comprova prévia prestação de cartão e aplicativo por celular, aí faria mais sentido, né? Porque de fato tem essa situação, né? E uma outra também que eu vou falar aqui, que é a questão do OCR, né? Então, hoje, muitos sistemas, para otimizar e diminuir o número de fiscais, porque o mais custoso num orçamento, numa planilha de serviço rotativo, são os monitores. Então, dependendo aí, alguns editais estão estabelecendo 50 vagas por monitor, ou 100 vagas, ou 150 vagas, então também não dá para encher de vaga o monitor, que ele não vai dar conta, né? Então, a gente tem hoje tanto o sistema de controle da vaga pelo OCR, então tu para o teu carro numa vaga, tem ali já um leitor de OCR que vai te dizer se está ok ou não e vai mandar para o sistema, como você também tem uma hipótese de um controle circulante, né, um carro que circula e vai fazendo esse reconhecimento e essa análise se a pessoa que está usando a vaga, ela pagou o crédito para usar aquela vaga. Então, aqui, o que a gente está pensando, o que eu estou falando aqui? Se é possível se exigir que o atestado venha dizendo que ele comprovou que atuou num determinado sistema passado em cima dessa tecnologia, ou com essa tecnologia. Então, isso ainda é bem discutível, tá? Por quê? Porque, assim, se você tem hoje, vamos supor, uns 1.000 ou 2.000 municípios do Brasil com o sistema implementado, você não vai ter mais do que 50 utilizando a tecnologia, até porque se você exigir essa OCR, você vai estar incrementando também o valor desse contrato, ainda que no longo prazo ele acabe sendo mais econômico, porque você não vai ter um dispêndio tão grande com monitores, né? Então, assim, o tribunal, a gente fez uma discussão lá interna, né? Eu entendo que sim, seria viável exigir, mas os meus colegas entenderam que não seria, né? Então, por precaução, eu sugiro que não se exija, tá, para fins de qualificação técnica, um atestado que ele tem experiência no OCR, até porque isso representa uma parte pequena do orçamento total daquela licitação. Então, se a gente for entrar naquele critério, né, de que eu só posso pedir qualificação técnica daquilo que é materialmente relevante e tecnicamente importante, né? Então o OCR acaba sendo um valor pequeno perto do orçamento total. Então eu sugiro que eu acho que é possível sim um edital ser modelado e cobrar do concessionário que ele utilize essa ferramenta, mas eu entendo que não é o caso de se exigir atestado de experiência em OCR, tá? Fiscalização OCR. Bom, o EVTA, a gente tem entendido que um estudo mínimo e básico, sim, é necessário. A gente não tem aceito editais de rotativo sem um estudo mínimo básico, então a gente não precisa ser tão complexo como uma concessão de saneamento ou de transporte coletivo, mas eu preciso, sim, estabelecer determinadas premissas mínimas, né? Principalmente para saber o valor do meu bind, né? O valor da minha licitação. Quanto que é razoável exigir um percentual mínimo em cima de uma receita bruta, né? Quanto que seria adequado. Então, a gente tem orientado com veemência, sim, que os municípios estabeleçam um fluxo de caixa mínimo para saber o valor daquela licitação e até se ela é viável. Geralmente, a gente já fez alguns estudos simulados, né? A TIR desses contratos são altíssimos, né? Então, não é nada inexequível que uma proposta ofereça 30% da receita bruta. Percentual de 30% da receita. Não é inexequível, porque esses contratos realmente têm TIR bem alta se você colocar isso num cálculo matemático. Aí uns detalhezinhos só que a gente constata, então a gente vai analisar o termo de referência, né, ou o seu projeto básico, e o orçamento, a gente identifica, então, algumas discrepâncias, né, que na modelagem falta ou foi omissa, né? Então, omissão de previsão de despesas fixas mensais, desconexão entre os itens e valores orçados, ausência do salário individualizado, incompatibilidade dos equipamentos quantitativos. Então, isso daí é muito importante, porque quando o auditor estiver lá se debruçando sobre um edital de rotativo, ele tem que avaliar realmente se
tudo que está ali no termo de referência foi considerado no orçamento e vice-versa, porque pode acontecer, sim, esses gaps aí, esses buracos, essas omissões que depois vão dar problema lá na frente. Um outro detalhe importante dessa modelagem, quando vocês analisarem isso, é essa questão da taxa de utilização e a taxa de respeito. Então, a gente tem, na prestação do serviço, no seu desenrolar, né, foi desenvolvida essa teoria, né, do serviço rotativo, e se estabeleceram duas premissas que são básicas para se definir a viabilidade de um projeto, né, que é quanto que aquela vaga, ao longo da sua utilização, fica de fato ocupada e quanto que dessa ocupação, de fato, há a cobrança da tarifa, ou ao pagamento da tarifa. Essa correlação é fundamental para se estabelecer a viabilidade e até que ponto aquele sistema que já existiu no passado, porque isso aqui a gente está falando de um dado histórico, né, de um dado pretérito, quanto que as pessoas entenderam que vale a pena respeitar, pelo fato de, se não respeitarem, elas seriam penalizadas ou multadas, porque, de fato, há uma penalidade administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro, em que, se eu tiver em desacordo com o estacionamento regulamentado, eu posso levar uma multa administrativa por parte do agente de trânsito, né? Então, essa correlação entre taxa de utilização e taxa de respeito é fundamental quando se analisar a viabilidade de um projeto de rotativo. Por quê? Porque pode ser que o carro permaneça lá durante as 8 horas daquela vaga, mas ele pague 2 ou 3 horas, porque não tem ninguém para cobrar, não tem ninguém para fiscalizar. Então, é fundamental que um serviço de rotativo vai funcionar bem quando ele tem realmente a fiscalização, tanto dos monitores, como também dos agentes de trânsito em seguida aí. O método de execução, a gente tem entendido que o cartão de raspar ele realmente ficou no passado, a gente não tem entendido que isso fragiliza a fiscalização, torna o sistema ineficiente, né, e preso a uma prática que já foi superada há muito tempo. A questão do dispositivo autônomo, aqui a gente teria ainda uma ideia de que cada pessoa precisaria adquirir um equipamento para poder utilizar o estacionamento rotativo, que também caiu por terra há muito tempo, né? Aí vem a questão do parquímetro, né? Que nós temos advogado já há alguns anos também que nós somos contrários aos parquímetros, porque eles são custosos, eles atrapalham a mobilidade urbana, a mobilidade de pessoas, né? Quando a pessoa está caminhando, né, até de cadeirante, etc., né, e eles não trazem um benefício assim, porque tem que ter parquímetro, porque senão a pessoa vai chegar na vaga e não vai ter ninguém para vender o crédito para ela. Então, hoje, com os monitores e com a oferta em pontos de vagas, e até mesmo pelo aplicativo do serviço, em que tu podes comprar crédito por celular, o Pix, etc. Então, o parquímetro ele se torna realmente obsoleto e desnecessário. Inclusive, aqui em Florianópolis, já faz mais de 2 anos que a concessionária antiga rompeu o contrato e os parquímetros todos continuam na calçada. Eu fico pé da vida quando eu passo pela rua e continuo vendo aqueles parquímetros ali ocupando espaço, se degradando, sendo objeto de depredação. Então, eu não recomendo. Então, aqui, além da questão da qualificação técnica, geralmente são questões mais restritivas, a gente também tem as condições, outras condições que podem ser exigidas ali no meio do edital e que também não contribuem para facilitar a participação interessados, como um prazo curto para fazer a demonstração, né, a prova conceito, prazos curtos também para elaboração de projetos de sinalização principalmente, prazos curtos de implantação. Então, geralmente, quando a gente vê um prazo curto, parece que já está direcionado para uma empresa que já está pronta para iniciar, e também o prazo de início, né? Então, a gente tem que ter prazos razoáveis aqui, e não sou eu que vou dizer qual é o prazo, mas prazos razoáveis, né, que a técnica indica que são razoáveis para iniciar uma contratação. Pessoal, é isso, né? Para ficar dentro do meu tempo aqui, eu permaneço à disposição e muito obrigado. Muito obrigado, muito interessante, muito gostoso de ver sua apresentação. Vamos continuar aqui com os nossos trabalhos, vamos para o próximo painel.
O tema do próximo painel é análise de edital de estacionamento rotativo, principais deficiências encontradas, e será o Guilherme Abreu Lime Pereira. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como é que está o Espírito Santo? Está na onda de frio também ou aí Tá tá? na onda de frio, a gente não está acostumado com esse frio, não. Para a gente, Então, 19 graus, a gente está batendo queixo aqui, todo mundo de casaco. 19 graus é que nem 0 grau em Curitiba. Mais ou menos por aí. Tá Tá bom, nevando, pra gente tá nevando aqui também. tá bom. Eu estou no litoral também de São Paulo e aqui para a gente também agora desacostumamos do frio também. Uma ótima apresentação, Guilherme. Fica à Muito vontade. obrigado. Eu gostaria de iniciar cumprimentando os meus colegas de mesa, o Azor, meu colega aí do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o professor Bruno Vanuzzi e o professor Rafael Castilho, né? E agora eu vou buscar aqui compartilhar a apresentação. Só um minutinho. Acho que já está na tela, não é isso? Já está na tela, Guilherme. Ok. Sim. Bem, o nosso tema aqui é o estacionamento rotativo, principais deficiências encontradas nos editais, mas, na verdade, nós vamos falar um pouquinho além disso, não vamos ficar presos apenas nos problemas dos editais, vamos citar também algumas situações pré-editalícias que repercutem não só nos editais, como também na execução dos contratos. Vamos tentar apresentar alguns casos concretos do que aconteceu na execução em virtude dessas deficiências editalícias e, ao final, de uma forma breve, vamos tentar apontar alguns caminhos que os tribunais de contas subnacionais podem trilhar para diminuir esses problemas, né? Bem, inicialmente, as fontes de informação que a gente utilizou para preparar essa apresentação são processos de denúncias e representações no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, outras fiscalizações, auditorias de conformidade também do Tribunal de Contas do Espírito Santo e licitações realizadas nesse estado entre 2014 e 2018 em municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes e que não tenham sido submetidas ao crivo do Tribunal Estadual. E, a partir dessa análise, nós constatamos que 62,5% das licitações dessa amostra tiveram baixa competitividade. O que eu chamo de baixa competitividade? Apenas uma ou, no máximo, 2 propostas válidas. E os outros 37,5% da amostra não tiveram sequer êxito. Foram licitações desertas, revogadas ou anuladas. Então, entendemos que é relevante a gente discutir esse assunto, porque percebemos também que esses editais analisados têm muita similaridade entre si, né? Às vezes o município coloca um detalhe aqui, outro acolá, mas, de modo geral, são muito parecidos. E tivemos contato também com editais de municípios de outras unidades da federação, de forma que o que a gente encontrou provavelmente pode estar acontecendo em outros estados. A exemplo do que o nosso colega Azor já introduziu, muita coisa do que ele já falou, a gente verificou também por aqui. Bem, as principais deficiências encontradas nesses editais da amostra, e que a gente acha que vale a pena enfatizar, foram a ausência de audiência pública, mesmo quando havia obrigatoriedade legal de se realizar, deficiências no estudo de viabilidade, né, principalmente em correções ou inexistência de cálculo do fluxo de caixa, exigência de solução técnica vinculante, né, inclusão de um projeto básico completo no edital, exigindo que a solução técnica ali contida fosse implantada, e barreiras à entrada de licitantes.
principalmente exigências indevidas de qualificação técnica. Aqueles números que a gente trouxe lá atrás, de baixa ou nenhuma disputa, eles podem ser explicados aí, não com a presença assim, desses 4 deficiências ao mesmo tempo, mas pelo menos 2, geralmente barreiras à entrada, todos os editais isso foi verificado, e mais uma ou outra dessas deficiências. E aí nós vamos citar aí mais à frente. Bem, com relação à ausência de audiência pública, primeiramente vamos lembrar quais são as principais funções da audiência pública, quais sejam, que é debater o processo de concessão com a sociedade, receber eventuais críticas, contribuições para melhorar aquele projeto e, em última análise, até convencer a sociedade dos benefícios daquele projeto, né? E muitas vezes esse projeto ele pode ter até uma viabilidade econômica, mas politicamente no seu momento, tem uma resistência política grande, de forma que às vezes o gestor tem que dar um passo atrás, né? E as consequências que a gente observou naqueles municípios onde não foi realizada a audiência pública, foi uma ampla resistência ao projeto, um boicote e, ao cabo, a declaração de caducidade daquele contrato. E aí, um caso prático que acho interessante a gente falar é um determinado município, o gestor efetuou um cálculo do valor do contrato, que foi bastante expressivo, teve problema nesse cálculo também, que nós vamos falar mais à frente, e de forma que se enquadrava no artigo 39 da Lei 8.666 de 93, que tornava obrigatória a realização de audiência pública. Era um município de pouco mais de 100 mil habitantes, e talvez a Procuradoria Jurídica não o tenha alertado da necessidade dessa audiência, ou entendeu que era uma mera formalidade, que ia atrasar o projeto e tal, de forma que não foi realizada. Foi feita a licitação, foi contratada a concessionária, iniciaram os trabalhos, e quando iniciaram os trabalhos, se depararam com uma resistência muito grande, principalmente dos comerciantes locais. E essa resistência dos comerciantes acabou passando para o resto da população de modo geral, que resolveram, de um modo geral, se recusar a pagar a tarifa do rotativo. A mídia local encampou essa ideia também e começaram a bater no projeto, né? O poder concedente, por seu turno, percebendo o desafio político, o desconforto que aquilo podia gerar, ele simplesmente se omitiu. Como o nosso colega Azor falou, um contrato de concessão é uma parceria, então não são objetivos antagônicos. O parceiro tem que fazer a parte dele, mas parceiro privado, né? Mas o setor público ele tem que fiscalizar, não adianta ter o rotativo e fingir que não é com ele, e foi isso que aconteceu. O poder público não multou, não fiscalizou quem pagava e quem não pagava. E nesse imbróglio todo, os vereadores também entraram no problema, criaram uma CPI no local, e esse contrato ele tinha a característica de ter uma outorga fixa, dividida em algumas parcelas, e uma outorga variável, né? Um percentual em cima do faturamento da empresa. E durante a CPI foi cobrado que a empresa estava inadimplente com a outorga fixa, tinha pago só a primeira. E, além do que, estava repassando valores irrisórios em termos de outorga variável. No que ela se justificou, dizendo que não tinha como honrar os compromissos, porque o poder concedente não estava fazendo a parte dele. Enfim, a situação se tornou caótica e, no final, foi declarada a caducidade e foi judicializado também esse contrato. Então, às vezes, um detalhe que a gente acha assim, que é uma mera formalidade legal, como uma audiência pública, pode se transformar, a não realização pode se transformar num problema muito maior à frente. Bem, outro problema que a gente encontrou, e vale a pena ressaltar, nosso colega Azor também já falou lá, é deficiências no estudo de viabilidade técnica, principalmente com relação à viabilidade econômica das áreas do rotativo, né? No Brasil, convencionou-se a utilização do método do fluxo de caixa descontado,
mas em todos os processos que a gente analisou, em nenhum deles foi utilizado o fluxo de caixa descontado, possivelmente por falta de qualificação do poder público municipal, né? E aí alguém vai me perguntar assim, mas como que eles calcularam o valor do contrato? Geralmente, eles pegam a hora do rotativo, vezes o número de vagas, a taxa de respeito, o prazo do contrato e chega no valor lá. E a outorga, como é que calcula, então? Sem um dos principais, uma das principais utilidades do fluxo de caixa é você calcular o VPL e saber quanto você cobra de outorga. E aí virava um chute. Então, quando essa outorga era superestimada, a consequência observada na licitação era a licitação deserta, ninguém aparecia. E, ao contrário, quando a outorga era baixa, o contrato assinado tinha baixa vantajosidade para a administração pública. E aí um caso bastante interessante que nós verificamos, um determinado município até chegou a esboçar um fluxo de caixa, tentaram montar ali na planilha, receita, despesa, CAPEX, OPEX, mas chegou no momento que eles não tinham a técnica para calcular o WACC, não chegaram no VPL, na TIR, então eles desistiram no meio do caminho e a solução encontrada foi fazer uma pesquisa no Brasil inteiro para saber qual seria, desistir de cobrar uma outorga fixa, e a pesquisa objetivava descobrir qual seria o percentual de médio aí de outorga variável que era cobrado, que era praticado nos outros municípios do Brasil. Aí pegaram amostras de municípios que não tinham nenhuma similaridade com o município licitante, chegaram à brilhante conclusão que era 5%. Aí, essa outorga de 5%, associada com mais outras restrições, outras barreiras à entrada, fez com que só aparecesse um único interessado, que venceu a licitação com 5,1%. Sendo que a gente tem, o próprio colega Azor também já falou, que a gente tem casos aí de no mínimo 20%, 30%, às vezes até mais de outorga, e os contratos funcionando normalmente. Nesse caso aí, a solução encontrada foi a pior possível, em prejuízo aí para a municipalidade. Bem, outro problema que a gente verificou é a questão de solução técnica vinculante, né? Verificamos que todos os editais, eles partiram para colocar um projeto básico extremamente completo e detalhado. E aí nós entendemos que há uma confusão entre o que se faz, o que se exige, ou qual a lógica da Lei 8666 de 93 e a lógica da Lei de Concessões, 8987 de 95, né? Porque 8987 de 95 exige elementos de projeto básico, ou seja, um projeto em nível em nível de detalhamento de anteprojeto de engenharia, na verdade, né? Então, por que entendemos que não vale a pena a inclusão desse projeto básico? Porque é uma perda de tempo e de recurso para a municipalidade, porque se gasta tempo e dinheiro para fazer esse projeto básico completo e na hora da execução não é exigível. Então, não faz sentido você colocar o projeto básico integral ali nesse edital. E pior ainda é o que nós vamos chamar a atenção aqui. O caso que a gente encontrou, que além de colocar o projeto básico completo, extremamente detalhado, foi exigido que aquela solução técnica que ali constava fosse vinculante para o concessionário. E qual a consequência disso? Primeiro, há um desnaturamento da matriz de risco, porque, regra geral, o risco do investimento deve ficar para a concessionária, que é quem tem melhores condições de lidar com esse risco. E quando o poder público determina uma determinada solução técnica, vincula aquele projeto básico, qualquer erro naquele projeto básico vai fazer com que haja um reequilíbrio a favor da concessionária. Aí o risco que deveria ser da concessionária volta para o poder público. Tudo que não se quer dentro de um projeto concessório.
Então, é um erro básico, aí, uma confusão aí de conceitos. Outro problema é que, quanto mais detalhado e vinculante, no limite, você vai restringir a sua competição. Você vai trazer um único prestador capaz de atender aquele objeto. Então, você reduz a competitividade, né? Além do que, há uma possibilidade de engessamento do contrato. Por quê? São contratos normalmente previstos para durarem 10 anos e muitas vezes com possibilidade de prorrogação por mais 10. Então, são contratos de até 20 anos, né? Contratos por sua natureza de mutabilidade, e quando você prescreve lá atrás e fala assim para o concessionário, olha, essa é a solução técnica que eu quero, em 10, 20 anos muita coisa pode mudar, então não tem um incentivo da concessionária de trazer as melhores práticas, as melhores tecnologias para o usuário. Então, quem acaba prejudicado com esse tipo de modelagem é o próprio usuário do serviço, né? Bem, vamos falar sobre as barreiras à entrada. Eu acho que o Azor, com muita propriedade, detalhou bastante. Vou falar de algumas outras que talvez ele não tenha tocado, ou talvez tenha tocado, mas vou registrar que eu acho importante também. Mas antes de falar nessas barreiras à entrada, que foram encontradas, na verdade, em todos os processos analisados da nossa amostra, todos eles tinham barreiras à entrada, é o principal problema aí daquela baixa disputa, né? Temos que lembrar que, antes de mais nada, a licitação envolve um problema de informação assimétrica, ou seja, existem informações privadas que o setor público não conhece. O setor público não conhece, por exemplo, até que ponto pode chegar o licitante, até qual é o percentual máximo que cada um pode chegar. Então, a licitação ela é feita para se conseguir se incentivar que, aos poucos, o licitante vá liberando essas informações privadas. E aí você olha a lei de concessões, está lá a previsão de licitação na modalidade de concorrência. Mas tem ali também uma possibilidade que é bastante interessante para estimular essa liberação de informações, que seria a introdução de uma fase de lances, a concorrência com a fase de lances. No edital, nos editais, aliás, analisados, nenhum deles foi utilizada essa prerrogativa legal. Todos utilizaram a técnica de concorrência tradicional, de envelope fechado e proposta única. Muito embora só isso não explique a baixa competitividade. Você pode ter uma concorrência tradicional de proposta única e ter bastante disputa, desde que você não traga para o edital barreiras aos novos entrantes, né? Quanto mais você limitar a concorrência, menor vai ser a vantajosidade do seu contrato. Bem, as consequências observadas com as barreiras à entrada são baixa ou nenhuma competitividade, né? E assinatura de contratos com menor vantajosidade. Quais são as barreiras à entrada que eu gostaria de destacar? Uma aí o Azor já falou, a questão da visita técnica. Hoje em dia não faz muito sentido você ter uma licitação no interior do Espírito Santo e exigir que uma empresa saia lá de Santa Catarina para conhecer o local onde ele vai operar aquelas vagas. Se nós temos tecnologia da informação aí capaz de mostrar tudo isso sem sair de casa, né? Pior ainda a questão de visita técnica conjunta e mesmo dia e horário que facilita o conluio, né? Mesma situação que o Azor verificou lá com relação à exigência de CREA. Nós, no nosso tribunal, entendemos que não faz sentido exigir que todas as licitantes sejam filiadas ao CREA, comprovem isso, porque não necessariamente o objeto vai ser de engenharia. O que se tem de engenharia no estacionamento rotativo é alguma coisa de engenharia de trânsito, mas assim, quase nenhum investimento em infraestrutura. Então, por que criar um clube, um nichozinho só para empresas de engenharia? Entendemos até que pode ser cobrada alguma filiação a algum conselho, mas desde que seja esse conselho
esteja de acordo com a atividade preponderante do contrato social da empresa. Então, por exemplo, se a empresa for de atividade preponderante de administração de estacionamento, que apresente um certificado de regularidade com o conselho de administração. Não obrigar que a empresa tenha regularidade com o CREA. Então, assim, se tiver que exigir algum conselho, que seja de acordo com a atividade preponderante da empresa, né? Outra situação que a gente viu e entendemos restritiva, exigência como qualificação técnica de que a empresa demonstrasse possuir em seus quadros um determinado profissional, né? Entendemos que já tem até há muito tempo súmula do TCU que não cabe você exigir que a empresa incorra em custos desnecessários antes da assinatura do contrato, sem saber, sem ter a certeza de que vai ganhar aquele contrato. Então, assim, como requisito de qualificação, não caberia também esse tipo de exigência. Talvez uma mera declaração bastasse, declaração de que esse profissional, caso a empresa ganhe, vai ser contratado. Basicamente, isso bastaria como qualificação. Outra situação que entendemos irregular os editais exigindo um certificado de que a empresa já teria experiência com estacionamento rotativo público e um certificado emitido exclusivamente pela administração pública. Por quê? Porque a própria legislação ela dá a possibilidade de que esse certificado seja público ou privado, não apenas público, e não apenas de objeto igual, mas objeto similar. Então, assim, o que a gente está querendo dizer com isso? Empresas que prestam serviço operam rotativos em shopping centers, por exemplo, dentro dessa dinâmica, elas seriam excluídas, porque elas teriam experiência com estacionamento, mas não seria rotativo público, e o certificado delas seria emitido por uma empresa privada e não empresa pública. E da forma como tem sido feito, você acaba criando um nicho para sempre as mesmas empresas participarem da licitação, né? O que impede o acesso de novos entrantes, né? Então, basicamente, essas são as principais barreiras de entrada, além daquelas que o Azul já falou, que não vamos nos repetir, né? Então, agora, já partindo para o final da apresentação, eu vou falar de uma forma bem breve, algumas sugestões para os diversos tribunais de contas nacionais, do que pode ser feito para minorar esses problemas encontrados. Uma coisa interessante e vital, eu acho, é a capacitação de servidores municipais, porque essa quantidade de problemas que a gente verificou não dá para jogar todos naquela vala comum, dizer que é má fé, é sempre má fé. Não, muitas vezes você vê até uma boa fé. É comum e os tribunais de contas autuarem ou citarem os municípios dizendo, olha, o projeto básico está incompleto, o projeto básico está completamente equivocado, o projeto básico está com problema. E aí a gente chega agora e fala, não, você não pode botar um projeto básico completo e vinculante no seu edital. Isso dá um nó na cabeça, né, do servidor municipal, porque ele está acostumado com a lógica de 8666 e tem que entender que em 8987 tem diferenças cruciais, fundamentais. Então, as escolas de contas têm um papel relevante aí no treinamento, na capacitação desses servidores municipais, né? Inclusive, né, nessa questão também de elaboração de fluxo de caixa. Tem uma série de temas aí que podem ser explorados. E não só com relação ao rotativo, né? Estou falando agora com relação a concessões de um modo geral, né? Lato sensu. Bem, outra coisa que eu acho relevante para os tribunais de contas é a realização de análise nos editais, né? Não vou entrar aqui na discussão de se cabem análises prévias, se devem, todos devem fazer análise prévia, todos devem fazer análise concomitante, aonde se inicia análise concomitante, o que é uma análise concomitante. É uma discussão que dá quase para
novo seminário, novo painel, pelo menos, né? Mas, a exemplo do TCU, que tem a IN 81, é exemplo de diversos tribunais de contas subnacionais que têm as suas normas para análise de editais. Nós entendemos que é bastante positiva essa atuação dos tribunais, entendemos que traz uma segurança jurídica o edital já ter uma análise antes da publicação, ou então, pelo menos, depois de publicado, que o tribunal corrija os problemas, porque depois de assinado o contrato, qualquer alteração é muito difícil. Então, é preferível atuar preventivamente do que atuar depois de ter acontecido o problema, né? Agora, o que é necessário para a realização dos editais? Capacitar os servidores, nós temos que ter um corpo técnico capaz de analisar esses editais e um corpo técnico multidisciplinar, né? E os tribunais, de modo geral, precisam normatizar essas análises, né? A exemplo de vários tribunais subnacionais, e para dar um exemplo mais claro para todo mundo, a IN 81 do TCU. Bem, e partindo para finalização, entendemos também como uma boa prática a criação de setores especializados nos tribunais de contas, especializados na análise de concessões, né? Entendemos que o servidor, que ele é o servidor do tribunal, que ele é multifunção, ele analisa hoje aqui um contrato de 8666, amanhã um de 8987, ele acaba não chegando a uma análise tão aprofundada, uma análise tão qualificada, uma análise tão célere, e entendemos que, até pela relevância dos contratos, até pela situação do país e pela essa nova tendência de se buscar investimentos privados através de parcerias, né? Que os tribunais têm que se antecipar, tem que ter um setor específico para analisar esse tipo de contrato, justamente para evitar o problema, porque, como eu falei anteriormente, depois que o contrato é assinado, e aqui nós estamos falando de rotativo, que são contratos mais simples, né? Mas uma PPP com valores extremamente altos e que tenha sido mal modelado e mal analisado, vai ter problema ali por 35 anos. Então, entendemos que os tribunais devem se especializar também. Bem, por aqui eu vou ficando e agradeço a atenção de todos, deixando o meu contato aí, o e-mail e o telefone. Muito obrigado. Guilherme, muito obrigado pela apresentação, também excelente de acompanhar. Estamos aqui com uma audiência muito considerável, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando na manhã de hoje, aproveitar aqui já chamar o Bruno Vanuzzi, especialista em MBA, em PPP e concessões pelo nosso MBA de PPP, e anunciar, aproveitar aqui antes de você falar, Bruno, para dizer aqui para todo mundo que estão abertas as inscrições para a turma que começa esse ano ainda, né, do MBA de PPP e concessões da Sociologia e Política, com módulo internacional em Londres, já no ano que vem, né, vivendo essa expectativa de abertura agora, né? Então, quem tiver interessado, está aqui um link no chat, né? Ou pode também visitar o nosso site mbappp.com. E estão abertas também as inscrições para o MBA de Saneamento Ambiental, também começando esse ano, também com módulo internacional em Londres no ano que vem, mbasaneamento.com. Bruno, boa tarde, Bruno. Como é que você está? Já esquentou um pouco aí em Porto Alegre ou ainda está frio? Então, porque eu pergunto sempre para vocês, porque 2, 3 dias é a nossa realidade depois aqui. Com menos cara, intensidade, né? Esfriou de novo. Esfriou de novo. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Parabéns ao Azora e ao Guilherme pelas apresentações. Ponto ruim de ser o último é que muito já foi dito, mas o bom também é que a gente pode fazer alguns comentários em cima das apresentações anteriores. E gostaria de começar também agradecendo a oportunidade de participar desse evento, um evento super renomado,
participar de eventos junto ao Tribunal de Contas sempre, para mim, é considerado algo de muita honra. Afinal de contas, Tribunal de Contas, os tribunais de contas são, em última instância, o nosso principal repositório de conhecimento na área de controle. Então, Ayrton, que me fez o convite, o Ayrton Rebain, puxa, é um sobrenome que a gente pode falar em português ou em alemão, o Roberto Tadeu também, dois auditores aqui do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que no fim das contas se tornaram grandes amigos e pessoas muito importantes para a gente trocar opiniões e trocar informações. Então, me tocou, né, coube a mim, fazer uma apresentação sobre um apanhado do que vem sendo julgado pelos tribunais de contas em relação a estacionamentos rotativos. Peço desculpas por não ter utilizado o modelo do PowerPoint, tá? Eu tenho dificuldades com o PowerPoint. Se vocês tiverem alguma dificuldade de visualização, por favor, me informem. Tá? Então, esse apanhado, eu tive como pressuposto fazer uma visualização dos julgados mais atuais. E a gente tem observado, isso não é novidade para nenhum, que existe uma certa tendência dos órgãos eu vou até colocar aqui 20 minutos para a gente não se perder, advogado gosta de falar, né? Existe uma certa tendência dos poderes executivos locais de executarem licitações de uma forma meio interessante, até meio simultaneamente por regiões. Às vezes parece, né, dá a impressão que passa algum consultor por uma região e aí pipocam naquelas regiões editais quase que simultâneos, e isso acaba se refletindo na jurisprudência dos tribunais. E hoje nós temos em tribunais estaduais a jurisprudência mais atualizada, principalmente no Paraná, São Paulo e Minas Gerais, numa breve consulta que eu fiz. E por isso vocês vão observar que, junto com o estado do Rio Grande do Sul, que é o meu estado de origem, são os estados que são mais citados. Os pontos principais que eu subdividi dos nossos julgados são quanto ao objeto, quanto à remuneração, quanto a critérios de habilitação, critérios de julgamento e ali algumas provocações ao final. Vamos lá, quanto ao objeto das licitações, tenho observado que há ainda uma certa confusão em alguns editais quanto a o que significa a delimitação completa dos serviços. E isso se reflete, inclusive, em alguns acórdãos recentes. Nós temos um acórdão do TCE do Paraná, agora de 2021, que ressalta que a delimitação dos serviços tem que incluir o número de vagas, parece para nós, né, que trabalhamos dioturnamente com esse tipo de contrato, que seria algo, no mínimo, óbvio, que um edital dissesse o número de vagas que existe em determinado município para estacionamento rotativo. Mas isso, apesar de ser claro para qualquer um que trabalha na área, parece que não foi claro para um determinado município do estado do Paraná, o que gerou o apontamento que nós vemos nesse acórdão citado aqui. Fixação de parâmetros de qualidade do serviço. Esse é um tema bem interessante, porque, por um lado, nós temos, como bem colocou o Guilherme, e eu acho que até o Oswald mencionou isso, que o serviço de estacionamento rotativo é um serviço dentro do universo de concessões, dentro desse nosso ecossistema de concessões e PPP, um serviço de relativa baixa complexidade. Isso acaba nos levando, muitas vezes, a pensar que um edital desse é um edital simples. É um edital de arrecadação de um preço público pelo uso de uma área pública e repasse para o poder público, quando, na verdade, é uma concessão, né? Se é uma concessão onerosa de bem público, se é uma concessão de serviço público, eu não vou entrar nesse debate, porque esse é um debate que poderia se arrastar até à tarde. Mas o fato é que, em Minas Gerais, agora em 2020, se fez uma recomendação, com base num edital de um determinado município, de que houvesse a fixação de parâmetros de qualidade, ou seja, algum indicador que nos diga se o serviço está ou não sendo bem prestado. E aí é aquele exercício de criatividade que se exige do administrador público, de identificar o que importa ou não para o cidadão quando está prestando um determinado serviço. Por exemplo, nós vamos colocar funcionalidades, número de funcionalidades. Algumas funcionalidades são obrigatórias ou não são obrigatórias, elas podem ser um indicador de qualidade. Pesquisa de satisfação sempre é um indicador de qualidade um pouco enganador, porque ele pode carregar algum tipo de viés, mas é um indicador de qualidade clássico. Índice de disponibilidade do serviço é um indicador clássico, número de horas, tempo de falha, tempo de disponibilidade, número de meios de pagamento disponibilizados, eu acho que seria um indicador também de qualidade. Bom, por aí vai.
planilha orçamentária detalhada com custos unitários. Veja só, esse é um acórdão do Tribunal Pleno, do Tribunal de Contas do Paraná. E eu destaquei esse acórdão porque ele fala que deveria constar nas planilhas, tanto do edital quanto das propostas, custos unitários. Eu acho que aqui eu não fiz uma análise detalhada, não olhei o processo em si, até porque ele não está disponível, trabalhei apenas em cima do acórdão, e me parece que, salvo o melhor juízo, houve uma confusão entre contratação de serviço público e contratação de uma concessão. Custos unitários em concessão, eu acho que é algo que não faz muito sentido. Tá? Não faz muito sentido porque isso é um extremo desincentivo à inovação e isso é um engessamento total da proposta, um engessamento total do contrato, algo que anda na contramão do que a gente trabalha. E aqui, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, num julgado recente, a respeito de um edital que vedava a formação de consórcios. O que diz o acórdão é que recomenda que nos próximos editais seja justificada a vedação de formação de consórcios. Fica aquela dúvida, se o administrador público vedou o consórcio porque não queria o somatório de atestados, o que não tem nada a ver com formação de consórcios, ou se ele não queria mesmo a formação de consórcios para possivelmente, talvez na cabeça do administrador, aumentar a competitividade e evitar que houvesse algum tipo de conluio prévio, que inclusive nós temos já uma teoria bem consolidada no CAD, veja só de onde vem isso, de que em alguns casos o consórcio é uma forma de conluio pré-licitatório, é uma forma de evitarmos a competição entre atores econômicos que teriam cada um deles condição plena de atuação naquele certame. Então, esse é um tema que eu acho que é bem interessante, execução por consórcios, vis-à-vis com a questão do somatório de atestados. Em relação à remuneração, compartilhamento de receita bruta, e aqui foi o Azor que fez um comentário sobre receita bruta versus receita líquida. E esse é um dos temas mais interessantes, na opinião, em questão de editais. Tá? Essa tomada de contas de São Paulo, aqui de 2019, chancelou a utilização de receita bruta. E existem diversos processos de licitação nos quais eu participei como gestor público, em que a discussão sobre receita bruta e receita líquida veio de uma forma muito clara. Então, posso citar aqui concessão da estação rodoviária de Porto Alegre, quando eu estava no Estado, uma concessão estadual, concessão de mobiliário urbano, quando eu era secretário municipal, fui secretário do município de Porto Alegre e secretário do Estado do Rio Grande do Sul na área de concessões e PPPs. Em ambos se discutiu se o ideal seria utilizar receita bruta ou receita líquida. No setor privado, em vários negócios, inclusive na área de estacionamentos, se propõe geralmente o compartilhamento da receita líquida. Eu, pessoalmente, na condição de quem já meditou muito sobre o assunto, eu acho que o compartilhamento de receita bruta é mais adequado, ao menos para contratos públicos, discordando respeitosamente aqui do colega palestrante. Por quê? Porque o compartilhamento de receita líquida carrega consigo um aumento considerável dos custos de fiscalização e custos de transação. Porque para fazermos o compartilhamento de receita líquida, ou nós presumimos que toda aquela contabilidade que a empresa nos apresenta é verdadeira, ou então nós vamos fiscalizar aquela contabilidade. E nessa contabilidade existem diversos trade-offs em termos de custos que podem servir para mascarar a receita líquida final, podem servir para diminuir artificiosamente a receita líquida, enquanto a receita bruta é um dado mais agregado, é um dado menos manipulável e é um dado que tem um custo de fiscalização menor. Eu acho que o custo de fiscalização é algo que sempre tem que ser levado em consideração, não na questão especificamente do custo de horas de trabalho, mas o custo da desconfiança, né? O custo da desconfiança que gera quando a gente trabalha com receita líquida, que eu concordo plenamente que a receita líquida, teoricamente, gera um incentivo a maior eficiência. Porém, nós sabemos que os fornecedores, muitas vezes,
podem vir a ser partes relacionadas, e aí nós começamos a adentrar na questão se pode ou não pode haver contratação de partes relacionadas. A gente vê editais, por exemplo, de concessão do Estado de São Paulo, se eu não me engano, do Estado de São Paulo, da Artesp, na área de rodovias, que vedam a contratação de partes relacionadas, justamente por conta da questão de haver algum tipo de manipulação da contabilidade e do resultado líquido da operadora da SPE. Então, pessoalmente, acho que o compartilhamento de receita bruta é um modelo que gera, talvez, uma transparência maior por ter menos detalhes. Previsão de TIR máxima do TCE de São Paulo, veja só, também 2019, essa tomada de contas. Aqui é um edital interessante que fala que a TIR máxima tem que ser em torno de 10%. Não vejo muito como um edital possa prever algo do gênero, não vejo muito como se possa esperar que o poder público tenha controle da TIR efetiva de um contrato, salvo em alguns setores que são muito estruturados e que têm poucos elementos subjetivos, no setor, por exemplo, de transmissão de energia, em que basicamente nós conhecemos todos os elementos que compõem os custos e as receitas. Mas em projetos como esse, que tem muita inovação tecnológica, são contratos, são serviços em que a única constante que nós temos é que tudo irá mudar nos próximos anos. A gente não sabe se o aplicativo vai ser no celular, se o aplicativo vai ser no relógio, se o aplicativo vai ser na nuvem, a gente não sabe absolutamente nada a respeito disso. E nós trabalharmos com TIR máxima significa que nós vamos fazer um acompanhamento de toda a contabilidade da SPE, e isso dialoga um pouco com aquilo que nós falamos sobre receita bruta e receita líquida. Sobre habilitação, nós já passamos pelos principais pontos que eu vou citar aqui. Primeiro tema, registro de atestados ou registro da empresa licitante no CREA ou no CAL. O Tribunal de Contas de São Paulo disse que não pode, porque, afinal de contas, esses são serviços que não são essencialmente de engenharia, são serviços de tecnologia de informação, são serviços de gestão, são serviços, como se diz, complexos. E já o Tribunal de Contas de Minas Gerais, agora, em 2020, diz que sim, são serviços predominantemente de engenharia. Então, o que a gente vê é que existem aqui posições divergentes na jurisprudência. Essas posições divergentes, nós temos entre nós aqui na mesa opiniões também que não são unânimes, e o que eu tenho a dizer aqui como advogado, que eu reputo essa uma cláusula de barreira indevida, até porque a parcela específica da engenharia muito provavelmente será subcontratada, não será executada diretamente pelo concessionário. E aí eu vou dizer uma coisa, precisa também registro na OAB, né? É aquela coisa, toda empresa vai ter que ter uma assessoria jurídica, e precisa também no Conselho Federal de Economia e Administração, porque vai ter que ter. Então, eu considero essa uma cláusula de barreira efetivamente indevida, acredito que isso seja talvez resquício da época em que nós tínhamos parquímetros fisicamente instalados nas vias, inclusive a imagem que aparece no fundo aqui dessa apresentação são parquímetros físicos, que é a tradição norte-americana. Ainda existe nos Estados Unidos parquímetros em muitas regiões. Tá? É uma coisa gozada, nos Estados Unidos tem parquímetro físico e nós não temos, é tudo por aplicativo. Em compensação, eles não têm praça de pedágio física e nós temos. São idiosincrasias das economias que têm paralelos muito interessantes nessas áreas. Visita técnica obrigatória. Bom, quanto a isso, eu acho que não há mais nenhum tipo de polêmica. A visita técnica obrigatória hoje está plenamente superada. Acho que visita técnica obrigatória, lá em 2010, veja só, o Tribunal de Contas de São Paulo já dizia que era indevido. O Rio Grande do Sul, agora, em 2019, também reputou indevido. Então, esse é um tema plenamente superado. Agora, muito bem colocado pelo Azor, entidades sem fins lucrativos, né? Alguns municípios sempre, sim, inovando, eu sempre admiro a criatividade do gestor público, chegaram à conclusão que o bom seria fazer um bem bolado. Então, a APAI, alguma entidade em defesa de qualquer tipo de minoria ou responsável por alguma política pública, às vezes são políticas públicas de responsabilidade do próprio poder público, que o poder público transfere ou a administração descentralizada, a administração indireta, vai lá e faz um convênio ou faz, às vezes, um chamamento público. Agora se chama chamamento público e coloca uma entidade sem fins lucrativos. A gente vê que isso já apareceu
tanto no estado de São Paulo quanto no estado de Minas Gerais, e em ambos sendo colocado como totalmente indevido, afinal de contas, essa é uma típica atividade empresária, então não faz o menor sentido. Quanto ao critério de julgamento, vamos lá. Apareceu aqui, esse tópico de critério de julgamento é um tópico que os senhores sabem muito bem, é maior receita, às vezes é outorga diferida no tempo, às vezes é outorga na cabeça, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas aqui ficou mais a título de curiosidades. Apareceu em São Paulo agora, em 2020, o critério de maior índice de atendimento da população. Ou seja, a empresa que se interessa a fazer a Zona Azul na maior área do município. Isso aqui, gente, é uma coisa que, por incrível que pareça, já apareceu nos anos 90 nas concessões rodoviárias do estado do Rio Grande do Sul. E volta e meia dá vontade no administrador público de fazer uma licitação por maior contrapartida naquela concessão. Quem cuida de mais quilômetros de rodovias vicinais? Em um determinado município apareceu quem coloca mais mobiliário urbano, dizendo que isso era a maior oferta. Na minha opinião, a maior oferta deve ser sempre considerada em dinheiro pela legislação, e não a maior oferta de serviços. Mas esse é um ponto a ser debatido posteriormente. Esse aqui é genial. Maior tempo de funcionamento da entidade. Isso aqui foi num chamamento público no estado de Minas Gerais, em que se buscava selecionar uma entidade sem fins lucrativos. Então, a que fosse mais antiga seria selecionada. Eu acho que isso aí me lembra um ex-colega meu de Tribunal Regional Federal, quando eu fui funcionário do TRF, que estava fazendo concurso para o Ministério Público e hoje é promotor. E ele me disse o seguinte: olha, o concurso público não é a melhor forma, mas é melhor do que uma corrida de 100 metros, para ver quem é que é o melhor candidato a ser promotor de justiça. Então, a gente estava fazendo uma crítica sobre o concurso público e ele fez uma figura de imagem dizendo que ao menos é melhor do que uma corrida de 100 metros, já que a gente está em tempos olímpicos. E a mesma coisa, o maior tempo de funcionamento da entidade é quase como uma corrida de 100 metros, para escolher quem é que vai ser o operador desse serviço. O que não está sendo avaliado, na minha opinião, e que são assuntos que em algum momento vão acabar aparecendo? Questão de outorga diferida no tempo versus outorga na cabeça. Esse é um tema que aparentemente é muito simples, mas é um tema extremamente complexo e é um tema que trabalha muito com teoria dos leilões, que é um dos assuntos que mais me apaixona quando a gente fala de licitações, porque tem a ver com teoria dos jogos, modelos matemáticos, muita coisa escrita nos Estados Unidos. E aqui a gente fala de percentual da arrecadação, que é aquela outorga diferida no tempo, que é que preferencialmente se usa, versus outorga antecipada. O nível de complexidade desse assunto não daria para a gente falar durante 2 horas, mas basicamente o que se vê? Um trade-off entre nós fazermos algo que supostamente traz propostas mais agressivas, que é a outorga diferida no tempo, aquela outorga através do compartilhamento de receitas, versus uma outorga na cabeça, que seria quase como se fossem umas luvas pelo contrato. Essa antecipação de receitas é um modelo utilizado principalmente nos Estados Unidos. Tá? Eu cheguei a imprimir, eu não coloquei na apresentação, algumas notícias. Esse tema de concessão de estacionamentos públicos está extremamente polêmico hoje, está quente nos Estados Unidos. Indianápolis fez uma licitação em 2017. Tá? Chicago tem um contrato altamente polêmico de 75 anos. Tá? E esses processos, a maioria deles teve uma outorga importante na cabeça. E qual era o objetivo dessa outorga importante na cabeça? Era arrecadatório, era trazer a valor presente parte da receita futura. Alguns municípios fazem isso de uma forma indireta. Né? Alguns municípios fazem isso no Brasil através da venda de tickets para terceiros. Eu não sei se os senhores já acompanharam esse tipo de situação. Acredito que foi o município de São Paulo, não quero cometer aqui nenhuma imprecisão, que vendeu para terceiros, foi uma licitação de credenciamento, foi uma licitação muito interessante, em que o município de São Paulo tinha uma empresa que é o operador,
Tá? E nessa licitação da empresa que era operador, se eu não me engano, o município tinha para ele 10 milhões de horas de estacionamento. E esses 10 milhões de horas de estacionamento ele comercializou para outras empresas que poderiam revender a terceiros. E nessa comercialização se antecipou uma receita muito importante. E aí, essa antecipação de receitas é legítima ou não é legítima? Bom, alguns dirão que essa antecipação de receita está tomando dinheiro que seria das próximas gerações ou dos próximos gestores. Outros diriam que esse é um processo de antecipação tal qual qualquer empréstimo, qualquer operação de crédito. Qualquer operação de crédito que um determinado prefeito faça, de certa forma, está subtraindo receitas futuras das futuras gestões, se o pagamento for em 10 ou 15 ou 20 anos. Então, isso passa por um processo de formalização da tomada de decisão, né? Passa por um processo de diálogo com a sociedade. Eu acho que passa por um processo de compreensão da utilização desse recurso, para que ele será. Se for um projeto que vai beneficiar, olha, cheguei nos meus 20 minutos. Se for um processo que vai beneficiar as futuras gestões, por que não? Porque, afinal de contas, se for para fazer algum projeto de mobilidade urbana muito importante, como uma perimetral da cidade, por que não? Se for para investir em algum terminal de ônibus, por que não? Outro assunto, prorrogação por igual período. Acho que foi o Guilherme que falou sobre isso, o doutor Guilherme falou sobre isso. Assunto importantíssimo, assunto relevante, porque prorrogações discricionárias são algo que deve desaparecer do nosso cenário. Eu vejo prorrogações como algo que se faz como um método de reequilíbrio contratual. Acho que é um dos métodos de reequilíbrio prioritários na formação de um fluxo de caixa. Primeiro, porque não onera sobremaneira o usuário. A prorrogação mais pobre que eu vejo é aumento de tarifa, aumento de preço público. Substitui também a prorrogação através do pagamento em dinheiro pelo poder público, haja vista que hoje nós temos crise fiscal há décadas, sem nenhuma perspectiva de melhora. Então, a prorrogação é um instrumento muito importante de reequilíbrio contratual. E colocarmos prorrogação por igual período numa minuta de edital, e isso apareceu aqui, lá em num julgamento agora, 2020, eu acho que não faz o menor sentido e deveriam ser evitadas a todo custo. Uma das vantagens de ser o último a falar é que eu vi algumas perguntas. Eu não sei se o Castilho vai redistribuir ou não as perguntas, mas como eu acho que eu estou aqui ainda com a palavra, uma delas eu achei bem interessante, eu achei bem simples de responder. Era a questão da competência do artigo 24, inciso 10, do Código de Trânsito Brasileiro, dizendo que compete às autoridades municipais instituir e regular o serviço de estacionamento. Essa é muito fácil, eu acho que foi o Valdic que perguntou. A resposta é na Constituição Federal, artigo 30, inciso 5º, que fala o seguinte, que compete aos municípios executar diretamente ou através de concessão, permissão, autorização, os serviços públicos de interesse local. Ficou fácil, né? Então, essa aí não precisa mexer em nada. Quando se diz que compete ao município ou à autoridade municipal, sempre tem que ler a Constituição Federal para ver o que ela fala, se é diretamente ou através de terceiros. Tá? Porque se uma determinada lei fala que é diretamente e a Constituição fala que é através de terceiros, sinceramente, acho que lei federal não poderia dispor em relação aos municípios a respeito disso. A pergunta sobre shopping centers, acho que o Guilherme já falou, acho que a gente tem que sempre verificar uma coisa, assim, olha, o estacionamento rotativo tem como pressuposto do serviço a gestão de um estacionamento aberto, sem cancelas. Então, quando a gente olha um shopping center, quando a gente olha um supermercado, são áreas de estacionamento fechados, com cancelas. Não faz o menor sentido esse atestado. A não ser, é claro, que exista algum tipo de estacionamento em algum shopping center que eu desconheço, que seja absolutamente aberto e que a cobrança seja através de algum sistema parecido com o do estacionamento rotativo. Então, isso é um tema que, assim, na minha opinião, a regra geral deveria ser não pode e, eventualmente, em algum caso muito específico, aí se faz um recurso à comissão julgadora. Eram essas as palavras que eu tinha para os senhores nesse momento. Agradeço o tempo, a paciência de todos. Espero não ter extrapolado o meu tempo e fico aqui à disposição. Grande abraço a todos. Vou parar aqui o meu compartilhamento. Grande abraço, Bruno. Você não extrapolou seu tempo, não.
rigorosamente dentro do tempo previsto. Bom, vamos começar aqui uma fase nossa, então, de perguntas, né? Já que você mesmo já identificou algumas delas, já respondeu, já se antecipou, respondeu a primeira delas, mas temos aqui boas perguntas. Eu vou tentar aqui, hoje a Pri me ajudou aqui, mandou as perguntas no meu WhatsApp, então eu vou olhando aqui e vou escolhendo. Vamos começar, então, pelo Azor. Azor, se você puder, assim, eu agrupo pelo menos 2 perguntas para você. Vou pedir para vocês agora para a gente poder ter uma rotatividade maior e tentar aproveitar bem essa meia hora que a gente tem aqui dessa fase de perguntas, que a gente faça o ping-pong, né? Tentar responder com alguma rapidez para que a gente tenha mais... Bom, não precisa ser tão... pode ter algum nível de profundidade, mas assim, só para a gente poder ter essa... Porque senão a gente acaba também correndo o risco de ser superficial, né? Bom, Azor, o Eduardo Di Pietro, que também é aluno do MBA de PPP e Concessões, é do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Caríssimo Azor, bom dia. Finalmente tivemos uma exposição com a cara do nosso evento gestado em Londres. Poderia expor na sequência os pontos discutidos com os auditores, identificados e superados, antes e depois da manifestação da origem e após a apreciação do plenário, o que foi mantido e o que foi alterado do relatório da auditoria. Tá? Aí tem o Valdir Bonfim perguntando também diretamente para você, Azor, qual o percentual para a taxa de respeito pode ser considerado razoável para a viabilidade de um projeto Zona Azul, tendo por base a taxa de utilização horas efetivas? Existe algum estudo que indique a média dessa taxa de respeito nos sistemas já implantados? Deu para entender, Azor? Eu li aqui. Sim, tranquilo. Bom, mandar um abraço aí para o queridíssimo Eduardo, que está sempre envolvido aí também, está junto com a gente. Abraço, Eduardo. Também estou compartilhando aqui do abraço. Legal. Então, ele formulou a pergunta supostamente com base em alguma auditoria específica, né? A minha apresentação ela foi um conjunto de várias auditorias, né? Se ele estiver perguntando em relação ao OCR e à exigência de qualificação técnica sobre a tecnologia OCR, que eu defendi uma posição que sim, era possível se exigir um atestado em cima de tecnologia OCR, e os meus colegas da área técnica entenderam que não seria possível, né? O plenário também entendeu que não seria possível. Então, eu acabei também me filiando a essa nova, ou esse entendimento, digamos, majoritário dentro do meu tribunal, e também entendo que não é adequado se exigir qualificação técnica em experiência em OCR. Mas entendo que é possível, sim, a administração exigir que uma das formas de controle do uso das vagas seja por meio de tecnologia OCR. Então, quanto a isso, eu não vejo problema. Só me relembra a outra pergunta, por gentileza, rapidamente, que agora me fugiu. Está sem áudio, Rafael. Está sem áudio, Rafael. Agora voltou, né? Tá. Só rapidamente. Eu já me lembro aqui. Só porque fugiu que eu fiquei pensando na primeira. A pergunta é do Valdic, em relação à prorrogação. Não, acho que não foi essa. Não. Opa. Espera aqui. O Azor, agora olha que eu que me perdi aqui, por quê? Tá aqui, ó. Cheguei aqui. É o Valdic Bonfim. Qual o percentual para a taxa de respeito? Tá, lembrei. Não, tá tudo certo. Você já respondeu? Não. Taxa de respeito versus taxa de utilização. Muito bem. Isso daí é um grande desafio na modelagem de estacionamentos rotativos. Vou fazer propaganda que o Guilherme não queria que eu fizesse, mas assim, esse daqui, hoje, é o único livro que fala sobre esse assunto de maneira mais propriedade, que é um livro que o nosso colega Guilherme escreveu. Então, a gente encontra muito pouca bibliografia. Geralmente, são as próprias empresas que
que preenchem, que escrevem conteúdos sobre o serviço rotativo. Eu já tive várias discussões em vários processos sobre isso, por exemplo, uma modelagem que previu a taxa de respeito, que é aquilo que é pago, em 95%. Então, foge completamente da realidade. E a taxa de respeito, diferente da taxa de utilização, que acaba tendo uma demanda maior, que não depende de ninguém para cobrar, né? Então, a taxa de respeito está muito vinculada à parceria da administração, da concessionária e dos agentes de trânsito. Por quê? Porque se o monitor vai lá e notifica um veículo que ele não está adequado e não passa ninguém para aplicar uma multa para aquele usuário, as pessoas vão entender que, olha, eu posso ficar aqui, usar minha vaga e não vai ninguém me cobrar. Então, a taxa de respeito vai lá embaixo. Então, há, de fato, uma proporção. Dificilmente vai ter uma taxa de utilização equivalente à taxa de respeito. Geralmente vai ser 65 e 45, 75 e 55. Então, é difícil eu dizer para o colega qual que é a taxa de respeito ou a de utilização ideal e taxa de respeito ideal. Isso depende de cada sistema e do histórico que esse sistema tem. Então, em Floripa, a concessionária que foi rompido o contrato, ela reclamava que não havia fiscalização do agente de trânsito e as pessoas utilizavam com uma alta taxa de utilização e uma baixa taxa de respeito. Então, isso é uma coisa que tem que ser construída. A gente consegue pegar informações em outros editais. Então, se fosse realmente alguém empreender um estudo nesse sentido, seria pegar editais aí de vários municípios brasileiros, identificar essas taxas, ou fazer uma pesquisa empírica mesmo, em contratos em execução, e identificar como que isso está equalizado. Obrigado, Azor. Guilherme, tenho aqui também duas perguntinhas para você. O Dilmar Garcia Macedo pergunta para o Guilherme: entende que seria restritiva? Espera só um pouquinho que entrou uma mensagem aqui na minha frente aqui da Priscila. Dilmar Garcia Macedo para o Guilherme: entende que seria restritiva a exigência de atestado de experiência antecedente apenas, que o atestado deveria ser apenas no território brasileiro? E aí também, Guilherme, o Adolfo Luiz Sá pergunta para você ou para o Azor, mas aí eu vou passar para você aqui. Nos editais analisados e contratos assinados também, é comum haver vinculação da utilização do recurso da outorga para investimento em mobilidade urbana, por exemplo? E aí eu aproveito aqui a pergunta do Jonas Pelec, que ele também faz a mesma pergunta, se o valor da outorga é revertido para investimento no próprio setor. Obrigado pelas perguntas. Inicialmente, um abraço aí para o meu amigo Dilmar. Dilmar, eu entendo que seria, sim, restritiva e indevida você vedar empresas que não têm experiência no território nacional. Eu faço analogia com outros, embora, como a gente já falou aqui, concessão de rotativo seja uma concessão bastante simples, eu faço analogia com uma concessão de saneamento, uma concessão de iluminação pública. Seria correto a gente vedar uma empresa internacional de participar dessas licitações? Então, eu não vejo muita lógica para se exigir isso, para se vedar isso. Seria uma barreira à entrada, no meu entendimento. Tá? E a segunda pergunta, um abraço também para o meu amigo Adolfo, do TCE de Pernambuco, com relação... Rafael, desculpa, repete para mim, por favor, duas ao mesmo tempo, a gente... Sobre a aplicação da outorga no sobre a outorga, se a outorga ela pode ser no mesmo setor, se tem alguma... Perfeito, me recordei. A gente verifica que boa parte dos municípios geralmente cria um fundo para essa outorga ser depositado, e esse fundo tem uma aplicação específica. Já vi até município que o fundo arrecadado da outorga é para saúde, não tem nada a ver. Já vi fundos que para mobilidade urbana, realmente, e em outros municípios não prevê esse tipo de fundo.
e no caso nosso lá do Espírito Santo, a gente, como nós temos um setor especializado em concessões e PPPs, quando a gente vai analisar a execução do contrato, a gente verifica se o valor foi realmente repassado para esse fundo. Mas como a gente só analisa concessões e PPPs, a gente não vê a aplicação desse recurso, né? Porque a aplicação desse recurso normalmente é uma aplicação direta ou via 8666, então seria outro setor lá do tribunal. Mas a gente percebe que existe e fiscaliza se aquele valor que devido pela concessionária foi transferido para a conta correta. Ok, muito obrigado, viu, Guilherme? Bruno, tenho aqui 2 perguntinhas para você também. Eu vi que quando a gente faz 2 perguntas, às vezes... Não, mas eu estou até com as anotações aqui, já estou com elas respondidas, então Peço pode lançar as desculpa, duas aqui. eu achei que era uma boa ideia, mas eu vou... Não, bom, pode tocar, vamos lá. Vamos lá. Era mais para poder girar aqui, né? Mas eu tenho 2 perguntas para você também, Bruno. O Di Pietro também faz uma pergunta para você. Doutor Vanuzzi, por favor, explique melhor por que a melhor oferta deve ser em dinheiro e não em serviço. E o Valdir pergunta em relação à prorrogação como forma de reequilíbrio financeiro. Tal não pode contrariar a própria lei de concessões. Já até leu, né? Mas deixa eu falar aqui, vou ler aqui, vou ver se fica compreensível para quem está assistindo. Em relação à prorrogação como forma de equilíbrio financeiro, tal não pode contrariar a própria lei das concessões, que determina que o contrato seja por prazo certo? Vamos lá, gente. Primeiro, por que o pagamento deve ser em dinheiro, né? Por conta da Lei 8987. Então, vamos dar uma olhada lá no artigo 15 da 8987, onde fala de critério de julgamento, tá? No julgamento das licitações, será considerado um dos seguintes critérios. Aí, menor tarifa, inciso 2. A maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga. Pagamento em dinheiro. Depois, quando fala de novo em oferta, lá no inciso 6. Pela melhor proposta, em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga, que está lá no inciso 2, que fala em pagamento, com o da melhor técnica. Ou, inciso 7, melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de propostas técnicas. Então, gente, para mim, assim, não tem muito espaço para a gente criar alguma interpretação de que é uma oferta de serviços. Até porque, se olhar as leis de licitações, a anterior, a 8666, 14133, olhar a 8987, em nenhum lugar fala de oferta de serviços. Toda vez que fala de oferta de pagamento ao poder concedente pela outorga. Então, para mim, esse é um tema muito direto a interpretação, né? Na cadeira de hermenêutica, no direito, a gente diz que é in claris cessat interpretatio, algo do gênero, que quando é claro a gente para de interpretar. Sobre a prorrogação, gente, assim, olha lá, todo reequilíbrio implica alteração de contrato. Se a gente tem um reequilíbrio que é devido, ele vai mudar ou a vinculação à melhor proposta, ou a vinculação ao edital, ou o prazo contratual, ou ele vai assim, ele muda ou a remuneração, ou ele muda o prazo das despesas, dos investimentos, ou ele muda os próprios investimentos, ou ele vai alterar o contrato. O contrato não deixa de ter prazo certo, porque teve um aditivo de prazo. O prazo certo significa que não pode ser pelo menor valor presente líquido das receitas, que é um critério de julgamento que se usa no Chile, por exemplo. O contrato não é em 5 anos ou em 10 anos, é quando o valor presente líquido das receitas atingir R$1 bilhão. Tá? Isso seria um contrato sem prazo certo. O contrato tem 10 anos, chegou lá pelo 8º ano, chegou à conclusão que tem um reequilíbrio a ser feito que corresponde a mais ou menos 1 ano do contrato em termos de receita líquida ou de resultado. E aí vai se fazer um aditivo. Então, não vejo isso. Ficou uma pergunta para trás, Castilho, do Eduardo, se, considerando que muitos fundos financeiros também têm participado de licitações, se não era o caso de se exigir ou se autorizar empresas de engenharia. Eu acho que não, tá? Eu acho que tem que ter atestado. Não vamos confundir o tipo de empresa. Ter uma empresa de engenharia não quer dizer nada. Tem que ter atestado. E o atestado
é que vai demonstrar se tem ou não tem capacidade e expertise. Porque se a gente for falar, tem que ser uma empresa de engenharia, aí é que ele conversa, tem que ser uma empresa de TI, tem que ser uma empresa de desenvolvimento de software, tem que ser uma empresa de prestação de serviços terceirizados, porque vai ter um camarada lá caminhando pela rua fazendo comparação, ou tem que ser uma empresa de gestão de câmeras de vigilância. Então tem que ser atestado de operação de estacionamentos rotativos. Acho que era isso. Obrigado, Bruno. Eu estou vendo aqui muita gente perguntando sobre as apresentações, sobre se vão estar disponíveis, se os vídeos, a gente tem a comissão organizadora está cuidando disso e ela vai, depois tem um cadastro aqui de todo mundo e ela vai disponibilizar. Nós estamos aqui caminhando para a parte final da nossa atividade. Eu fiquei aqui imbuído da tarefa de cumprir o tempo e entregar no tempo certo. Então, Azor, você aí de Santa Catarina, queria que você traçasse assim, então, pudesse dar sua saudação final e passasse suas considerações, se você acha que, diante das questões que foram abordadas aqui nas perguntas, nas respostas dadas pelos colegas, se você tem alguma consideração posterior. Boa tarde, Azor. Sobre aquela questão de atestado de experiência de gestão de estacionamento privado, como shopping, né, a gente já teve essa discussão, inclusive, com o Ministério Público de Contas do nosso tribunal, eles entendendo que seria viável, uma vez daquelas expressões da Lei 866, que o serviço tem que ser compatível e não exatamente igual, né? Mas eu corroboro da mesma ideia do professor Bruno, porque não são compatíveis, são de características completamente diferentes. No shopping, tu entra e tu sai, e tu já pagou, e tu já cumpriu o que tem que cumprir, ninguém vai precisar fiscalizando. Na rua é completamente diferente, precisa de uma outra estrutura, precisa de pessoal. Hoje, esses estacionamentos privados, eles não têm nem mais ninguém para cobrar. Tu entra e sai e tu não vê nenhuma pessoa. Tu resolve todos os teus problemas com cartão de crédito, com totem para cobrança, etc. Então, não são compatíveis e se fosse o caso, né, de aparecer novamente essa discussão, a gente não ia entender como aceitável um atestado de estacionamento privado. Ainda que também não é o caso de se considerar exclusivo que o atestado tem que ser pelo poder público. Pode haver uma situação, sei lá, de um bairro novo que criou lá uma estrutura privada de gerenciamento de vagas naquele bairro que vai usar um sistema parecido com um rotativo. Então, também não é o caso de se exigir apenas um atestado do poder público, né? Eu acho que isso aí a lei deixa franqueado para os dois casos, mas enfim. E quanto à questão da prorrogação, eu vou discordar um pouquinho do professor Bruno, porque, como eu já tinha comentado, eu entendo que nos casos de permissão em que há essa outorga diferida no tempo, essa outorga mensal, é possível sim prorrogações. Claro, se o serviço estiver sendo prestado e a outorga continuar sendo paga, etc. Então, acho que é viável sim prorrogações nesses casos. E só também, finalizando aqui minhas palavras, corroborar as sugestões e desafios que o Guilherme comentou ali no final da apresentação dele, que a gente precisa continuar se capacitando, a gente precisa criar núcleos especializados dentro dos tribunais para analisar concessões e PPPs, porque precisa realmente a gente olhar essa lupa aí, os tribunais de contas precisam colocar de vez essa lupa e entender como fundamentais, como de materialidade relevantíssima, porque são contratos de longo prazo e que vão exigir, se não antes, durante ou depois a nossa intervenção. Uma hora sempre a bomba cai para o Tribunal de Contas resolver, digamos assim, né? Ou dar sua opinião, ou, enfim, fiscalizar. Então, eu entendo que realmente a gente precisa seguir nesse caminho que já está sendo bem feito por vários tribunais. Obrigado, doutor. Tem uma mensagem aqui da Prefeitura de Canoas no nosso chat. Ótimo debate, os encontros estão sendo muito proveitosos. Obrigado, pessoal da Prefeitura de Canoas. Aproveito mais uma vez para lembrar
A Priscila vai colocar aqui de novo o link no nosso chat, que estão abertas as inscrições para a 6ª turma do MBA de Parcerias Público-Privada e Concessões, já no seu 5º ano, o MBA PPP da Sociologia e Política. Guilherme, me chamou a atenção na sua apresentação, quando você falou da questão da opinião pública, né? E como que isso foi... como isso interferiu dentro do processo. Você falou até ontem eu mediei um debate sobre o novo marco regulatório do saneamento, e no saneamento tem essa discussão sobre tarifa também. Não só quando a gente fala saneamento, o pessoal pensa em água e esgoto, mas tem a questão dos resíduos também, e a questão de tarifa de financiamento, ela é sempre uma questão turbulenta, né? Como que isso interferiu? Você falou, e como pode interferir para que prospere essa questão das concessões de estacionamento, e também já te saudando e agradecendo a tua participação, Guilherme. E que você fique à vontade também, se caso quiser comentar alguma questão que ficou aqui, que ficou colocada. Obrigado. Acho que vou acabar sendo um pouquinho mais longo aí. Com relação à participação popular nessas audiências públicas, eu entendo fundamental, nesse caso concreto que eu falei para vocês, ainda mais porque era um município relativamente pequeno, de 100 mil habitantes, que o projeto não foi debatido e, de repente, poderia ter sido ou melhorado ou até mesmo ter uma situação de convencimento, demonstrar para a população que aquilo era bom. Os principais opositores eram os próprios comerciantes. Então, poderia ter sido demonstrado que isso ia beneficiá-los, né? E acho que em todos os processos concessórios, esse debate é importante, porque você precisa, geralmente, quem está modelando, ele não tem a resposta toda, mas quem está no local, quem vai ser diretamente afetado pelo serviço, às vezes ele tem uma sugestão, não é só crítica. Geralmente, a gente sabe que em audiências públicas vai muita gente para brigar, para discutir, vai aumentar o meu preço, só pensa no próprio bolso, né? Mas todo debate eu acho que é necessário e é relevante, né? Faz parte do nosso processo democrático. Eu queria só agradecer também meus colegas aí, o Azul, o Bruno também. Foi um brainstorm bastante interessante, aprendi muito com vocês e vou manter, isso que é legal, né? Eu vou manter a minha opinião com relação ao estacionamento privado, né? Vou fazer também uma analogia, lembrando a apresentação do nosso colega Jason lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, na SEDAI. Qual foi o atestado que eles exigiram lá? Foi da empresa ter experiência com projeto de infraestrutura. Então, nem foi em saneamento, né? Ou seja, acho que muito mais importante nessas concessões do que você provar, eu tenho expertise em rotativo público, é você demonstrar uma robustez econômica. Então, por exemplo, se você abre um espaço para uma empresa de rotativo privada, que opera em estacionamentos no Brasil inteiro, que tem uma robustez econômica altíssima, será que ela não tem condição de contratar profissionais para gerir? Se ela quiser mudar de ramo, será que isso não vai aumentar a disputa, né? Então, acho que não vejo por que vedar. A questão da cancela, não cancela, é o de menos, acho que se adapta. Mas é uma opinião minha, né? E o debate é salutar e respeito opiniões contrárias, né? E já me encaminhando para o final, quero agradecer a oportunidade de participação, agradecer toda a equipe do IRB, o Comitê Técnico de PPPs, todos os membros, na pessoa do presidente, o conselheiro Pedro Henrique, agradecer também o MBA PPP, não só os professores, como toda a equipe técnica, que nos estão proporcionando esse evento de alto nível, né?
Lembrar também, acho que todos os colegas têm feito isso e nunca é demais, lembrar da participação do Ayrton e do Roberto Tadeu lá naquele projeto embrionário do primeiro encontro, e são eles que sempre estão fomentando os novos encontros, então eles estão de parabéns, espero que continuem nesse caminho, né? E, por fim, também mandar um agradecimento à equipe lá do Tribunal de Contas do Espírito Santo, a equipe do NDR, que muito me apoiou, e sem eles, sem o trabalho deles, a gente não teria como ter feito essa apresentação. Muito obrigado. Guilherme, nós que agradecemos e, com certeza, o debate de ideias, as visões complementares, elas só ajudam para a capacidade crítica e analítica de todo mundo. Que o intuito de um evento como esse é justamente que a gente possa ter um visual esférico, vamos dizer assim, né, de diversas visões e complementares. É isso que alimenta a nossa capacidade crítica, né, e nos torna capazes. Muito boa tarde. Bom dia ainda. Faltam 3 minutos para eu te dar boa tarde, Guilherme. Bruno, querido Bruno Vanuzzi, muito obrigado também pela participação. Eu sei que você aqui sempre é uma pessoa muito articulada, com uma visão muito firme e segura aqui sobre diversos pontos. Aqui eu vi que você já estava aqui se alimentando das perguntas, antes já estava matando no peito e está melhor que o seu Colorado, né? Tá bem. Agradecer novamente aí o espaço que foi concedido, uma honra estar participando desse evento do IRB. Tinha esquecido de mencionar o Pedro Henrique, que é um caríssimo amigo. O Pedro Henrique, a gente se conhece há mais de década, também, como eu, passou pela PGE e conselheiro brilhante, excelentes julgados. E dizer que todas as discussões que a gente teve aqui valem também para outros processos, né? O Azor falou a questão da prorrogação, mencionou a opinião dele sobre a prorrogação quando tem outorga diferida. Assim, eu acho que esse é um assunto que a gente ainda poderia continuar falando. Eu levantaria a questão, pois mas o investimento foi feito só na primeira metade, só no primeiro contrato, nos primeiros 10 anos. Nos segundos 10 anos não tem investimento, aí é só arrecadar, tem que ir para o plano de negócio. Cada concessão é uma concessão. Em resumo, é isso. E se eu pudesse deixar uma mensagem para todos, no mesmo sentido que a capacitação é fundamental, não parem nunca de estudar, continuem sempre se qualificando e continuem questionando, né? Eu acho que os questionamentos, as perguntas são sempre muito importantes, a gente acaba assumindo como verdade algumas coisas e não vai atrás do porquê, né? Eu fui uma criança muito perguntinha e meu filho também é perguntinha, e eu acho que a gente tem que ser perguntinha, porque a gente toma como verdadeiras algumas coisas que vêm sendo feitas há um bom tempo de determinada forma e não obrigatoriamente é a melhor forma. Então é isso, Rafael, uma honra estar aqui com vocês, a equipe do MBA PBP. Dar um abraço para o Carlos Nascimento, que vai ser papai também. Puxa, que legal, grande momento, né? Grande momento da vida de uma pessoa, não falo nem de um homem, nem de uma mulher, de todos nós. E é isso, gente. Um bom trabalho a todos. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço a todos. Eu agradeço também, quero também citar aqui o conselheiro Pedro Henrique, também quero citar o Ayrton, o Roberto Tadeu, agradecer todo o time do IRB, tem sido muito proveitoso, muito agradável realizar essas atividades. Eu falei hoje aqui com o Azor El Ashta, que é auditor fiscal de controle externo do TCE de Santa Catarina. Falei com o Guilherme Abreu Lima Pereira, auditor de controle externo do TCE do Espírito Santo, e falei com o Bruno Vanuzzi, que já vestiu diversos chapéus e atualmente é palestrante, consultor na área de infraestrutura e especialista em PPP e concessões pelo MBA e PPP. Agora sim eu posso dar boa tarde a todos, 12:01, estamos entregando aqui o evento rigorosamente dentro do tempo, e desejo a todos aqui, agradeço, obrigado Azor, Guilherme, Bruno, deixo aqui um grande abraço para vocês, obrigado Priscila que nos ajudou, estou vendo aqui a Antonella. Tchau, gente, muito obrigado. Tchau, gente.